né? Então, o conselho, que talvez no passado possa até ter sobrevivido prescindindo da diversidade, hoje o conselho precisa trazer pessoas que tenham um olhar diferente. No campo de diversidade e inclusão, ser ético, né, é buscar o diverso de maneira verdadeira, desejada, respaldada por atitudes concretas. E uma empresa ética é aquela que tem coerência entre o discurso e a atitude. O avanço das preocupações de investidores, empresas, governos e pessoas com questões climáticas e sociais tem desvinculado o propósito central das empresas apenas da geração de lucros. Em pleno 2022, essa visão está superada e dá lugar à percepção de que algo deu muito errado no sistema. É nesse contexto que ganham cada vez mais espaço os fatores ESG, essa sigla que representa as preocupações ambientais, sociais e de governança. Mas talvez a ordem das letras deveria ser diferente. Afinal, é o G que baseia os outros dois pilares. Sem uma boa governança, não é possível estruturar um modelo verdadeiramente sustentável e socialmente inclusivo. A UI Global Institutional Investor Survey, realizada em 2021, com 324 líderes seniores de investimentos em todo o mundo, apontou que 86% das pessoas entrevistadas acreditam que uma empresa com forte programa e desempenho ESG teria um impacto significativo e direto na recomendação dos analistas hoje. Ao aprofundar este contexto, devemos manter no radar a seguinte pergunta: qual a finalidade das empresas? Como a minha organização se movimenta interna e externamente junto ao meio em que está inserida? Isso é um pouco do que eu, Ricardo Salles e o João vamos conversar hoje com a nossa convidada deste episódio. Entra aí, João! E é isso mesmo, Rick. Eu sou o João Torres e esse é mais um episódio do ABC do ESG, essa temporada inédita do Diversity Talk. O objetivo dele é exatamente apoiar quem nos ouve para construir esse seu repertório sobre o que é ESG e como esses temas se conectam diretamente com diversidade e inclusão. Quem nos acompanha hoje é a Adriane Almeida. Ela é superintendente experiente no mercado, tem experiência em gestão de portfólio, planejamento de negócios, planejamento de eventos e gestão de risco. A Adriane ela é formada em economia com mestrado focado em administração e gestão de empresas. No episódio de hoje a gente vai dar um zoom no G de governança, já que ela é a base de todas as iniciativas, práticas e projetos de ESG. É exatamente a governança que determina os padrões por meio dos quais se estabelece a cultura organizacional, além de ser responsável por garantir coesão entre a estratégia das organizações e as suas ações. Com isso colocado, vamos para o nosso episódio. Vem com a gente! Adriane, bem-vinda. Para começar esse episódio, conta pra gente, por favor, um pouco da sua trajetória profissional e como é que você se aproximou desses temas de ESG. Obrigada, Ricardo. Obrigada, João, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre governança corporativa. Eu comecei na minha carreira profissional no mercado financeiro fazendo seleção de ações, né, para recomendação de investimento. Então, grande parte da minha carreira, foram 15 anos, eu passei voltada à avaliação de negócios, avaliação de potencial de crescimento, né? Mas desde o tempo que eu estava no mercado, sempre me incomodou um pouco a visão de curto prazo, né? Eu sempre gostei de olhar investimentos olhando o futuro, né? E sempre considerando o quanto a empresa seria longeva pelo relacionamento que ela tem com os stakeholders, né? Bom, mas eu fiquei no mercado financeiro até 2008, e 2008, no auge da crise dos derivativos, né, eu me juntei ao IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e que tem a missão de promover a governança corporativa no Brasil, né? Então, nessa época, né, que eu me juntei ao IBGC, foi justamente para atuar
junto ao desenvolvimento de profissionais. Então, o IBGC tem um curso muito importante, que é o curso para conselheiros de administração, né, do qual você foi aluno, né, Ricardo? E que forma profissionais para atuarem em conselho voltado para boas práticas de governança, né? Então, hoje eu lidero toda a área de capacitação e certificação do IBGC, mas muito com esse olhar de como que a gente desenvolve profissionais que podem fazer uma mudança efetiva nas organizações. Muito legal, é interessante falar sobre esse teu começo de carreira, né? Porque hoje muitas pessoas com a tua formação e que trabalham nas casas de investimento estão justamente fazendo essas recomendações para clientes de ações com esse olhar, né? De ESG. Mas vamos dar um passinho aqui para trás. Quando a gente fala dessa sigla, ESG, ISD ou ASG, como algumas pessoas dizem em português, as dimensões ambientais e sociais são um pouco mais evidentes, mas eu noto que muita gente dá aquela engasgada na hora de falar sobre o G. Então, afinal de contas, Adriane, o que é essa tal de governança corporativa? Explica pra gente, por favor. Olha, Ricardo, é para dar engasgada mesmo, né? O G, né? Esse nome, na verdade, não é, né? Governança não é um nome tão evidente, né? Em espanhol é gobierno, né? Em inglês é governance, então em português eu acho que ele já ficou, é um nome difícil, né? E um conceito que também não é simples, mas é um conceito muito importante para a longevidade da organização, né? Então, o que é governança? Ao que diz respeito? Diz respeito à distribuição de poder nas organizações visando a longevidade das organizações, né? Então, a governança vem, né, para separar papéis, para dar clareza de papéis entre todo mundo, todos os agentes que tomam decisão na organização. Então, cada um sabe o seu papel e como cada um toma decisão dentro de princípios, né, de 4 princípios, que são os princípios da governança, transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e equidade, né? Então, a governança busca equilibrar poder, definir claramente papéis e com o objetivo da organização se tornar mais eficiente, né, com resultados melhores, com relacionamento de longo prazo e com isso atraindo mais capital, né? Uma organização que é bem gerida, que tem bons resultados e que ela é transparente, ela gera confiança, né? E à medida que ela gera confiança, ela atrai mais investidores, ela atrai melhores funcionários, ela tem os melhores fornecedores. Então, a governança é isso, né? Como que organiza o poder de uma organização visando a longevidade dessa organização? Adriane, é legal você mencionar isso, porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando das experiências que eu tive na minha vida, principalmente com trabalho voluntário, em organizações sem fins lucrativos, e a gente nota como isso, os problemas de governança também acontecem lá, e como as pessoas acabam ali se confundindo, se atrapalhando, não conseguindo exercer ali o que elas precisavam exercer, exatamente por essa falta de clareza de papéis e responsabilidades, onde que está o poder, isso acaba perdendo muita eficiência na operação da própria organização, né? Você acabou de mencionar na sua fala esses 4 princípios básicos da governança corporativa que passam por transparência, por equidade, por prestação de contas e também por responsabilidade corporativa. Será que a gente pode aprofundar em cada um deles e trazer alguns exemplos só para o pessoal que está nos escutando também entender como esses princípios funcionam? Claro, João, vamos lá. Bom, o principal, né, eu acho que é o princípio no qual a governança nasceu até no Brasil, é a transparência, é um desejo de informar não só os acionistas, mas todas as partes interessadas, com informações que sejam do seu interesse, né, e não só as informações obrigatórias por lei. Um exemplo da transparência é divulgar fatores sociais e ambientais no relatório anual, né? Não é muito comum, cada vez é mais frequente, mas isso mostra um desejo de informar e de gerar confiança. O segundo princípio é o da equidade, né? Equidade, a gente, felizmente, hoje o termo equidade ficou muito mais conhecido do que era quando o IBGC colocou esse princípio no seu código das melhores práticas, mas ele não é igualdade, né? Refere-se à justiça, é tratamento justo, isonômico
de todos os sócios e demais partes interessadas, né, ou stakeholders, né, e leva em conta direitos, deveres. Uma questão importante de equidade, né, além do tratamento justo, é o que a gente vê hoje, que está muito em voga, que é o tratamento diferente para oportunidades iguais, né? Esse é um conceito que a governança também abraça. O terceiro princípio de prestação de contas, eu gosto dele em inglês, que é o accountability, né, que é o sinônimo de responsabilidade. Se eu recebo um mandato, eu tenho uma responsabilidade por esse mandato e eu tenho que prestar contas desse mandato para quem me elegeu e para a comunidade como um todo, né? Então aqui, quando eu sou um conselheiro de administração, eu fui eleito pelos acionistas, eu presto conta desse mandato aos acionistas na Assembleia Geral de Acionistas. E o último princípio, né, da responsabilidade corporativa é o princípio da vez. É o ESG, aqui a gente encontra as 3 letrinhas, né, que ao mesmo tempo que os agentes da governança têm que zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações, eles também têm que reduzir as externalidades negativas do seu negócio e das suas operações. E, se possível, gerar externalidades positivas, né? Então, a responsabilidade corporativa tem a ver com fatores sociais e ambientais na tomada de decisão. Muito bom, Adriane. Quando a gente fala de governança, um dos temas sempre destacados é a presença de grupos diversos nas cadeiras de tomada de decisão. E aí, nesse sentido, fala-se bastante sobre o Conselho de Administração. O próprio formulário do ISE, o ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é a Bolsa Brasileira. O formulário do ISE contempla algumas perguntas relacionadas à diversidade nos conselhos de administração. Eu acompanho esse debate há bastante tempo e sinto que é uma discussão um pouco travada, né? A gente falava razoavelmente de questões de gênero no conselho de administração, sempre salientando a dificuldade de ter conselheiras independentes nesses espaços, a maior parte delas eram acionistas ou herdeiras, e nota um avanço pequeno na questão de gênero e menos ainda em relação a outros assuntos. É uma diferença grande, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, até por uma força regulatória da bolsa local, esse tema tem avançado, sobretudo no último ano. Na sua percepção, como é que as empresas aqui no Brasil têm se preparado para essa questão de diversidade no conselho de administração e quais são os principais desafios desse processo? Mas até antes, Adriane, para a gente ser bem didático, para quem está nos escutando aqui, o que é o conselho de administração e qual é a finalidade deste órgão dentro da governança? Bom, vamos começar pelo Conselho de Administração, né? O Conselho de Administração é um órgão de decisão colegiada que se encarrega pelo direcionamento, pela visão de longo prazo da organização e também pelo monitoramento do dia a dia da organização. Então, o Conselho de Administração, ele não necessariamente tem que existir em todas as companhias. Muitas vezes, uma companhia pequena, ela não tem complexidade suficiente para ter um Conselho de Administração. Ela pode ter um conselho consultivo ou um mini conselho de administração com 1 ou 2 pessoas. Mas, no geral, quando uma empresa começa a ter complexidade, é muito importante que ela tenha um conselho de administração e que esse conselho de administração seja responsável pelas grandes decisões da organização. Sejam decisões de fusões e aquisições, sejam decisões de investimento e mesmo aprovação das contas, né? Então, o conselho de administração ele tem esse papel de definir a estratégia de longo prazo e também monitorar, né, desempenho. E o Conselho de Administração, ele é eleito pelos acionistas, tá? Então, quem elege o Conselho são os sócios. Numa empresa familiar, por exemplo, são os próprios membros da família, mas numa empresa de capital aberto, normalmente tem acionistas minoritários, que são aqueles acionistas que investem nas ações na bolsa, né? Então, o Conselho de Administração pode até ser formado por acionistas, né? Mas é importante que tenha uma visão da separação do papel, né? Então, quando é uma empresa familiar que elege o conselho, em que um acionista controlador, por exemplo, ele está no conselho, ele tem que saber muito bem separar
o seu papel de acionista do seu papel de conselheiro, porque o acionista delega para o conselho o direcionamento da empresa, né? E aí o acionista passa a opinar só nas assembleias. Claro que o acionista tem decisões importantes que são o acionista que tem que tomar essa decisão na assembleia, mas decisões decisões estratégicas, por exemplo, ficam com o conselho de administração. Então, em linhas gerais, esse é o panorama do conselho. Dá para fazer um outro episódio só com esse tema. Agora, com relação à participação de mulheres, né, eu acho que esse debate da diversidade em conselhos, ele começou pela participação de mulheres. Ele está patinando um pouco para trazer outros grupos minorizados, mas porque a discussão realmente não é tão simples, né? Com relação a mulheres, né, a gente tem um dado que não é bom, né? É um dado que evoluiu, né? Há 5 anos a gente tinha 7% dos assentos de conselheiros nas empresas que estão listadas em bolsa representados por mulheres. Então, de todos os mais de 5 mil conselheiros que a Bolsa de Valores brasileira, a B3, tem, só 7% eram mulheres. Hoje a gente chegou a 14%. Nossa, dobrou, mas ainda é muito pouco. Principalmente se a gente olhar um pouco mais esse dado e a gente perceber que 40%, quase 40% dos conselhos de administração das empresas listadas na B3 não tem nenhuma mulher. Se a gente perceber que 67% dos conselhos fiscais, que é um outro conselho que fiscaliza a gestão, não tem nenhuma mulher. E se a gente olhar na B3, a diretoria, 40% das empresas não tem nenhuma mulher na diretoria, né? Então, essa questão de diversidade está avançando, mas, né, esses dados dessa pesquisa que o IBGC publicou esse ano mostram que ainda tem muito para avançar. Sem dúvida, né, Adriane? Deixando uma dica aqui para quem quiser saber mais, nos Estados Unidos existe uma nova regulamentação que é da Nasdaq, né, a Bolsa de Tecnologia, e que estabelece ali um percentual de diversidade nos conselhos de administração. Por ocasião dessa regulamentação, foi fundada há pouco tempo pelo nosso parceiro, João, o Fabrice, que estava na ONU. Ele fundou a Association of LGBTQ+, LGBTQ+, Corporate Directors. Quem quiser saber mais pode acessar essa página no LinkedIn. É um grupo grande já nos Estados Unidos de conselheiros e conselheiras que são LGBTs. Aqui no Brasil me ocorre também, André, no trabalho do Conselheira 101, né, que é um grupo que tem a participação da Lisiane Lemos, entre outras pessoas, que está discutindo justamente essa representatividade racial nos conselhos. Uma dica aí para quem quiser saber mais sobre o tema. Aproveitando esse tema, Ricardo, eu queria que você trouxesse um pouquinho para as pessoas que estão nos escutando, você que fez o curso completo do IBGC, que é um super especialista no tema de diversidade e inclusão. Por que é importante falar de diversidade e inclusão no âmbito dos conselhos? Por que é importante ter essa representatividade no âmbito dos conselhos? Isso vai ajudar a pauta a avançar? Isso vai acelerar a pauta? Que tipo de resultados a gente vai ver quando a gente coloca mais diversidade dentro dos conselhos de administração? Muito bom, João. Eu acho que a gente costuma dizer aqui na Mais Diversidade, Adriane, que o tema diversidade talvez seja o único que perpassa as 3 letrinhas desse acrônimo ESG, porque ele está no social, é óbvio, ele está no ambiental, quando a gente fala de racismo ambiental, de justiça climática, e ele está também, é claro, nos aspectos de governança, sobretudo quando a gente aborda a composição do conselho. Uma frase assim que eu trago muito, uma imagem que eu trago da minha formação no IBGC é essa imagem do conselho como quem aponta o norte, como quem tem o desafio de pensar a organização para além daquele ao vivo, né? Aquela agonia afobada do cotidiano, quem tem que olhar para tendências, quem tem que pensar em como é que vai estar o mercado, a sociedade, a organização daqui a 5, 10 anos. Eu, numa visão aqui estritamente pessoal, mas queria que a Adriane até complementasse, eu acho muito improvável
provável que um grupo homogêneo, seja em termos de gênero, de orientação sexual, de idade, de raça, de formação, vai ter condições disso, de fazer esse movimento. Não significa, é claro, tirar o mérito das pessoas que já estão ocupando espaços nos conselhos hoje. Não se trata de falar disso, mas sim de questionar por que esses espaços ainda são tão homogêneos, né? São predominantemente masculinos, são quase que exclusivamente brancos e heterossexuais, eles têm uma característica muito forte em termos de idade também, né, de serem similares. Eu, a convite do IBGC, eu tenho tido o privilégio recentemente de participar de várias rodas de discussão, e uma coisa que me surpreende sempre nos fóruns de governança é que eu sempre sou o mais jovem, e eu acho sintomático que uma pessoa que vai fazer 40 anos seja o mais jovem, né, porque deveria ter nesses espaços todos de governança pessoas muito mais jovens do que eu, inclusive, conectadíssimas ao mundo atual para apontar essa direção. Faz sentido para você, Adriane, essa questão de que a diversidade é importante para o Conselho, porque é esse colegiado que vai apontar um caminho futuro aí para a organização? Sem dúvida, Ricardo. Realmente os motivos, né, de por que isso acontece hoje, dessa homogeneidade, acho que tem a ver com a nossa sociedade, a estrutura, né, do mundo empresarial, e eu acho que isso está sendo quebrado agora, mas as pessoas acabam ficando no conforto, né, que é estar com os iguais, né, estar com pessoas que têm a mesma origem, que você não precisa explicar, que você já sabe como vão pensar, né. Pode até parecer que trabalhar com os homogêneos seja mais efetivo, né, mas se você está vivendo, principalmente agora, que você vive num ambiente de disrupção a todo tempo, não só de disrupção tecnológica, mas da própria exigência da sociedade, você precisa olhar um pouco mais à frente, né? Então, o Conselho, que talvez no passado possa até ter sobrevivido prescindindo da diversidade, hoje o Conselho precisa trazer pessoas que tenham um olhar diferente. E aí, essa questão do gênero, sem dúvida, mas a questão também racial, principalmente num país, né, em que a maioria da população é negra, né, como é que a gente consegue tomar decisão, uma empresa que trabalha nesse país, como ela pode prescindir disso, né? E aí a questão dos jovens, claro, a questão etária faz todo sentido, porque são aqueles que podem fazer a pergunta que ninguém faz ou podem ter aquela visão diferenciada. Então, isso torna o processo decisório mais moroso, mas é um custo, né, que as empresas têm que pagar. E eu acho, a gente fala muito de diversidade, né, mas um tema que vem junto, claro, e que eu gosto de trazer é o da inclusão. Porque o que acontece, né, quando você traz um único elemento diverso, primeira coisa, eu vi isso hoje, né, de uma professora nossa, a primeira reação do grupo é ignorar, finge que não está ali, né? Quando você traz mais gente, aquele grupo aí passa a ser representativo. Então, é muito importante que a gente, quando vai receber um elemento diverso, prepare o grupo para a inclusão, né? Então, é outro tema que eu acho que vocês falam bastante, mas como é que eu recebo o elemento diverso e eu preparo, né? Inclusive para ele de fato ser acolhido, porque senão não vai ter efeito nenhum, porque a pessoa não vai falar, a pessoa não vai se manifestar se ela não tiver à vontade. Então, é importante criar um ambiente de segurança psicológica. Por isso que nesse tema das mulheres, né, o IBGC tem um programa de diversidade em conselho para mulheres, em que a gente vai capturar as mulheres que estão preparadas para serem conselheiras e as prepara, né, para estarem nos conselhos, né, e a gente recomenda, e tem trabalhos como o do WCD, né, que é o Women Corporate Directors, que tem uma filial no Brasil, né, e que está fazendo ativamente a promoção de contratação de mulheres, né. Então, acho que essas iniciativas devem ser feitas mesmo para outros grupos, e ajudam, né, quando a gente tem mais profissionais diversos no conselho, ajudam também a aceitação. Adriane, você tocou no tópico de segurança psicológica, eu queria entrar nele um pouquinho,
para a gente navegar um pouquinho sobre as questões de condutas éticas, né? Que também é algo muito debatido dentro da agenda ESG, principalmente dentro dessa perspectiva do G de governança, né? Você pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria essa governança ética e como que você avalia que diversidade e inclusão poderiam dialogar com esse tópico? Então, esse termo governança ética é interessante, né? A gente nunca chegou a usar, né? Mas eu acho que a ética está intrinsecamente ligada com a governança corporativa, né? No nosso código, que é o principal documento do IBGC, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, a gente fala que toda organização tem que ter na sua deliberação o que a gente chama de deliberação ética, né? Que é a deliberação que considera em todo o processo de tomada de decisão tanto a identidade da organização quanto os impactos das decisões sobre o conjunto das suas partes interessadas, né? A sociedade, em geral, o meio ambiente, sempre visando o bem comum, né? E a diversidade e inclusão é um campo fértil, né? Para questões de comportamento ético, né? Principalmente se a gente olhar, né, a ODS número 10, né? E então o IBGC até em 2020 lançou a Agenda Positiva, né? Que vocês conhecem bem, né? Que é uma agenda que procura também promover a ética e a integridade, né? E uma empresa ética é aquela que tem coerência entre o discurso e a atitude. No campo de diversidade e inclusão, ser ético, né, é buscar o diverso de maneira verdadeira, desejada, respaldada por atitudes concretas, né, que busquem espelhar entre seus empregados, colaboradores e administradores um reflexo da sociedade brasileira que é plural, né? Então, a implementação dos programas de diversidade nas empresas, né, impacta diretamente o tratamento do público geral, né, e isso tem tudo a ver com a deliberação ética e o padrão ético, né? Não tem como a gente separar a ética da diversidade, do ESG. Não tem mesmo, né? E quem quiser conhecer mais sobre essa agenda positiva de governança, eu recomendo que dê um Google ou vá no site do IBGC, porque é um documento super importante, né? Assim como me ocorre aqui, Adriane, que acho que foi no final de 2021, o IBGC lançou um documento em que incentivava, né, as empresas a definirem metas, objetivos para a diversidade e inclusão, porque isso é fundamental para a gente avançar. Mais recentemente, tem uma outra iniciativa do Instituto que eu gostaria que você abordasse. Eu recebi com muita alegria aí o convite de vocês para fazer parte do grupo de trabalho que está fazendo a revisão do Código Brasileiro de Melhores Práticas em Governança Corporativa. Fala um pouco sobre as suas expectativas em relação a esse código e quando que as pessoas interessadas vão poder conhecer essa nova versão, saber mais sobre ele. Legal, Ricardo. O código do IBGC, né, é um código que vem de 1999. Né, ele já foi revisado 5 vezes, né, e nós estamos revisando agora esse documento. Então, o que é? É o documento que dá clareza de cada um dos papéis, dos agentes da governança, acionista, conselho, gestão. O código pega os 4 princípios, né, que a gente falou aqui e usa os 4 princípios para definir o papel de cada um desses agentes. Então, o código é um documento que muitas vezes o código do IBGC é até confundido como o código brasileiro, né? O código, assim, acaba sendo o código brasileiro, mas é confundido como lei, né? O código do IBGC não é lei, né? O nosso código, ele é totalmente voluntário. Mas o que aconteceu é que em 2015 a CVM entendeu que o Brasil precisava ter um código que fosse lei. Aí criou um documento que é o Código Brasileiro de Governança Corporativa, né? Então a gente tem o nosso código do IBGC, que é totalmente voluntário, e a gente tem o código que a CVM exige em lei, né? E o nosso código, ele, de tempos em tempos, a gente para revisar esse código. Então, esse ano, a gente juntou um grupo de especialistas, né, e eu acho que uma das iniciativas muito interessantes foi que a gente também ampliou, né, a gente abriu o nosso olhar para os nossos convidados, né, então, você que é um grande parceiro, que tem uma visão diferenciada de
de diversidade foi convidado para fazer parte desse grupo, né, porque a gente quer realmente que o código ele atenda a toda a sociedade, todos os anseios da sociedade, né? Ele tem que ser representativo do que as organizações precisam e do que a sociedade espera das organizações. Então, esse documento já passou por uma audiência preliminar, esse grupo do qual você faz parte está trabalhando, né? Na sequência, a gente deve ter uma audiência restrita que vai ser preparada no nosso congresso, né? Então, a gente, de alguma forma, deve ouvir o público no nosso congresso, que vai ser em novembro. Depois, a gente ainda passa por uma grande audiência pública, ouvindo a comunidade, e em 2023 a gente deve ter um novo documento. Então, é um documento realmente que faz a diferença. Toda vez que ele é editado e revisado, a comunidade empresarial presta atenção no código, e a minha expectativa é que ele traga muito mais questões ESG, né? Porque de 2015, da última revisão para cá, muito avançou, embora ele já seja um código para 2015 que eu considero um documento visionário, né? Ele falava, por exemplo, nas premissas do código, a gente já fala em mudanças climáticas, né? E é o tema que ganhou força mais depois de 2020. Então, a partir de 2023, a gente tem um documento novo aí, mas o documento atual ainda é bem interessante e pode ser encontrado na página do IBGC. Muito legal você trazer essa perspectiva. Adriane, eu queria só voltar num tema que a gente começou a discutir lá atrás, que foi o tema da transparência. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui, dentro da sua experiência, tanto dentro e fora das empresas, quais os principais desafios que as organizações têm para se tornarem cada dia mais transparentes quando a gente está dentro dessa pauta de ESG? Pois eu acho que não basta querer, né? E realmente é muito difícil. Desde o tempo, né, que eu era analista de mercado, né, e já se falava no balanço social, né, e o analista de investimentos, né, quem trabalha no mercado financeiro trabalha muito com dados e comparação, métricas, e já era um desafio entender o que estava sendo feito pela organização, o que era essência, o que era verdade e o que era o que a gente chama de greenwashing, né? Quer dizer, vamos fingir que a gente é verde, mas no fundo a gente não é. Então, o grande desafio das organizações é separar o que é verdade, né? O que é genuíno do que é greenwashing, né? E tem até um artigo da Harvard que saiu recentemente que mostra que os investidores e os clientes se ressentem de uma empresa que promete muito mais do que entrega, né? Nos estudos que eles fizeram, ficou claro que as pessoas preferiam que a empresa prometesse menos e entregasse tudo o que promete. Então, acho que um grande desafio das empresas com relação à transparência é conseguir mostrar para o mercado o que é essência. Existe um desafio dos indicadores, existem vários indicadores no mercado, mas ainda não existem indicadores unificados. Isso dificulta um pouco a transparência, né? Tem movimentos, né, para unificar os indicadores, por exemplo, o FASB, que é um órgão internacional de contabilidade, já se propôs a criar algum padrão contábil, na verdade eles são responsáveis por padrões contábeis no mundo. E os padrões contábeis já chegaram numa unificação, mas os padrões ESG ainda não. Então, o próprio FASB agora, né, está admitindo criar padrões para facilitar a vida das empresas, a comparabilidade, a transparência. A SEC, né, que é o órgão regulador do mercado de capitais americano, agora está pedindo divulgação de assuntos relacionados a risco climático, também dando padrões. Então, acho que o primeiro desafio é o greenwashing. O segundo desafio são princípios, formas de divulgação claras. E aí tem um terceiro desafio, né, que acaba batendo na transparência, que é o ESG entrar na estratégia, né? Se a organização não pluga o ESG na estratégia, se fica como uma área separada e só no balanço anual traz um tema, né, mas não pluga na estratégia, na reflexão, na pauta do conselho, aí também não tem transparência que resolva, né? Então,
Acho que esses 3 pontos são bem importantes. Aí esses são os desafios, mas o que as empresas precisam realmente é ter uma preocupação genuína, porque daí as coisas podem ser que funcionem. Muito importante você falar dessas questões, Adriane, sobretudo dos aspectos regulatórios, porque a gente vem observando mudanças motivadas pelo avanço do ESG nesse tema. Essas mudanças são mais perceptíveis hoje, como você mesma mencionou, na agenda ambiental, mas não se restringem a ela, né? Eu lembro, quem está nos escutando aqui, que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma espécie aí de xerife do mercado, no ano passado, ela editou uma recomendação para que as empresas passem a divulgar nos seus formulários de referência, que é um documento de transparência divulgado anualmente pelas empresas de capital aberto, informações sobre a sua demografia. Então, já a partir desse ano, as empresas estão sendo ali convidadas a falar sobre a composição racial, de gênero e de idade, e em todos os níveis da empresa, do nível operacional até o conselho de administração. Isso deve se intensificar nos próximos anos, mostrando que a gente não está falando, né, de um tema acessório. A gente está falando de um tema super relevante, sobretudo para aquelas empresas com capital aberto, aquelas que têm ações na bolsa, que têm acionistas. Você ensinou bastante pra gente aqui nesse episódio e eu fico me perguntando agora como é que você aprende. Quais são as suas fontes de informação? Você teria dicas de filmes, séries, livros ou do que mais você quiser para compartilhar com quem está nos escutando? Olha, eu me considero uma lifelong learner, né? Incentivo a todos que estão nas organizações, principalmente conselheiros, que sejam também lifelong learners. Então, eu adorei essa sua pergunta. Tá? Eu tenho uma lista gigante aqui. Primeiro, livro. Né? Tem um livro sensacional para quem quer conhecer governança, principalmente para os empreendedores, né? Que chama Governança Corporativa, o Essencial para Líderes, do professor Alexandre de Micheli da Silveira. Tem um livro cativante que é o Vivi para Ver, da Sônia Favaretto, em que ela conta a história dela desde que ela era tida como abraçadora de árvores, né? Só ela falava de sustentabilidade e ninguém ouvia. Ela conta a história, a trajetória dela, que se confunde com a trajetória do ESG no Brasil. E tem um livro para quem quer entender conselhos, que chama A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra, né? Que aí discute principalmente questões comportamentais no conselho. Tem 2 artigos, né, muito bons, recentes. Um que chama From Compliance to Courage in ESG, do Boston Consulting Group, da BCG, de abril de 2022. E esse artigo da Harvard que eu citei aqui, que se chama How Greenwashing Affects the Bottom Line, né, que foi publicado em julho de 2022. Filme. Tem um filme que eu acho que é muito interessante, de governança, na verdade é um documentário da Netflix, que chama Em Queda Livre, o caso da Boeing. Então, mostra como decisões tomadas na Boeing não levaram em conta os stakeholders e levou à queda de 2 aviões da companhia, né? Isso aqui toca a mente, tá? Tudo isso que eu estou trazendo para vocês focam na mente, no nosso racional. Agora, eu acho que o ESG não se faz só com racional. Então, eu trouxe 3 dicas aqui de temas que tocam o coração e fazem a gente, de fato, sentir o que é diversidade, né? O primeiro filme, que acho que é um filme maravilhoso, que não é fácil encontrar, mas ele chama A Vida Invisível, do Karim Ainu, que é um filme sensacional sobre o machismo, né? A discriminação da mulher. E um filme chocante, né, que é O Jogador Número 1, que é um filme que nos leva a pensar como a sociedade pode ficar diante da tecnologia. E em séries, né, 2 séries que me tocaram muito recentemente foi Made, né, uma série da Netflix também, sobre desigualdade social e a opressão contra a mulher, e Colin, em Preto e Branco, que é um filme sobre o racismo estrutural. Então, todos esses aqui ficam como dicas, né, para tocar a razão e o coração de quem está ouvindo. Puxa, que generosidade, uma lista completa. Isso é tão bacana, né? Acho que a gente aprende
de várias maneiras. A gente aprende com filmes, com séries, com livros, estudando, e aprende também em conversas como essa. Então, obrigado por nos ajudar aí na jornada de aprendizado nosso e de quem nos escuta. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do ABC do ESG, uma temporada inédita do Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade para aproximar você da prática ESG de ponta a ponta. O programa é gravado à distância, cada um na sua casa ou escritório, com o apoio da equipe da Almap BBDO. Você encontra a gente no aplicativo da Orelo, mas também estamos no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras 10 plataformas de áudio que você acha por aí. Gostou? Compartilhe com as lideranças da sua empresa, com a equipe, com amigos, amigas, e inclua a gente aí na trilha sonora. Essa temporada especial está sendo pensada com muito carinho. Mande também as suas sugestões, as críticas, os elogios lá no nosso Instagram, no @maisdiversidade. Com esse mesmo arroba, você pode marcar a gente quando for compartilhar o episódio, ou quem sabe até fazendo aquela selfie. Onde é que você está escutando a gente, hein? Tá no metrô, tá no carro, tá na academia, no avião, em viagem? Mostra pra gente. Até o nosso próximo episódio. Obrigado por estar com a gente, Adriane. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Adriane. Tchau, Rick. Valeu, gente. Até já.